Descubra a emocionante história da Bíblia em um resumo completo. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar na fascinante jornada da Bíblia, o livro sagrado que tem inspirado milhões de pessoas ao redor do mundo. Prepare-se para conhecer os principais acontecimentos e personagens que moldaram essa incrível narrativa. No princípio, segundo o livro do Gênesis, Deus criou os céus e a terra. A narrativa bíblica descreve a criação divina em 6 dias, culminando com a criação do homem e da mulher à sua imagem e semelhança. O primeiro casal, Adão e Eva, foi colocado no jardim do Éden e recebeu a incumbência de cuidar do paraíso terrestre. No entanto, desobedeceram à ordem de Deus ao comerem o fruto da árvore proibida, trazendo o pecado para o mundo e sendo expulsos do Éden. Esse episódio marca o início da jornada da humanidade em busca da redenção e reconciliação com o Criador. Parte 2. Após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, a humanidade começou a se multiplicar na terra com o passar do tempo. A maldade se espalhou e corrompeu grande parte da população. No entanto, havia um homem justo diante de Deus chamado Noé. Diante da perversidade dos homens, Deus decidiu enviar um dilúvio para purificar a terra. Ele instruiu Noé a construir uma arca para salvar sua família e representantes de todas as criaturas vivas. Noé seguiu as instruções divinas à risca, e quando o dilúvio veio, ele e sua família foram protegidos dentro da arca durante 40 dias e 40 noites. As águas cobriram a terra, eliminando toda forma de vida terrestre que não estava na arca. Após o dilúvio cessar, Noé soltou uma pomba que trouxe de volta um ramo de oliveira como sinal de que a terra estava seca novamente. Assim, Noé e sua família puderam sair da arca e repovoar a terra, dando início a um novo ciclo na história da humanidade. Após o dilúvio, a humanidade se espalhou pela terra e começou a construir a Torre de Babel, uma estrutura ambiciosa que buscava alcançar os céus. No entanto, ao perceber a soberba dos homens e sua tentativa de desafiar a autoridade divina, Deus confundiu suas línguas, fazendo com que falassem idiomas diferentes e assim fossem dispersos por toda a terra. A Torre de Babel se tornou um símbolo da arrogância humana e da importância de se submeter à vontade de Deus. Esse episódio marcou um ponto crucial na história da humanidade, demonstrando a necessidade de humildade e obediência diante do Criador. A história de Abraão, conhecido como o pai das nações, é um dos relatos mais marcantes do Antigo Testamento. Abraão, inicialmente chamado de Abrão, viveu na cidade de Ur dos Caldeus e recebeu uma poderosa promessa de Deus que se tornaria o pai de uma grande nação. Mesmo sendo avançado em idade e sua esposa Sara sendo estéril, Abraão confiou na promessa divina em obediência à voz de Deus. Ele deixou sua terra natal e partiu em direção à terra que lhe seria mostrada durante sua jornada. Enfrentou desafios e provações, mas sempre manteve sua fé inabalável. Após muitos anos, Sara concebeu e deu à luz a Isaque, cumprindo-se assim a promessa divina. A história de Abraão é um testemunho da importância da fé e da obediência a Deus, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Após a morte de José, que havia sido vendido como escravo pelos seus irmãos e se tornou governador do Egito, os descendentes de Abraão, agora conhecidos como israelitas, foram escravizados no Egito. Nesse contexto de opressão e sofrimento, nasceu Moisés, um bebê destinado a desafiar o poderoso faraó criado na corte egípcia. Moisés descobriu suas origens hebraicas e se revoltou com a injustiça que via ao seu redor. Um encontro com Deus por meio de uma sarça ardente o chamou para liderar a libertação do seu povo, com poderes divinos e coragem inabalável. Moisés enfrentou as pragas enviadas por Deus sobre o Egito para convencer o faraó a libertar os israelitas. Após a última praga, a morte dos primogênitos egípcios, o faraó finalmente cedeu e permitiu que o povo de Israel deixasse o Egito em direção à terra prometida. A saga de Moisés é um testemunho da fidelidade de Deus em libertar os oprimidos.
Davi e Golias é uma das histórias mais icônicas da Bíblia, que destaca a coragem e a fé de um jovem pastor diante de um desafio aparentemente impossível em um momento de conflito entre os israelitas e os filisteus. O gigante guerreiro Golias desafiou o exército de Israel para um combate individual. Todos os soldados israelitas temiam Golias e recuavam diante de sua imponência. No entanto, Davi, um simples pastor que havia sido enviado por seu pai para levar mantimentos aos seus irmãos no campo de batalha, se prontificou a enfrentar o gigante. Contrariando as expectativas de todos, Davi recusou as armaduras pesadas oferecidas pelo rei Saul e escolheu enfrentar Golias apenas com sua funda e 5 pedras do ribeiro, com uma fé inabalável em Deus. Davi acertou uma pedra na testa de Golias, derrubando-o e vencendo a batalha. Essa história nos ensina que não importa quão grande seja o desafio diante de nós, com fé e coragem, podemos superá-lo. A parte 7 do nosso resumo da Bíblia nos leva a Belém, uma pequena cidade da Judéia, onde o cumprimento das profecias se manifesta de forma extraordinária. Maria, uma jovem humilde prometida a José, recebe a visita de um anjo que anuncia que ela conceberá e dará à luz um filho que será chamado de Jesus, o Salvador do mundo. José, inicialmente surpreso com a notícia, é instruído em sonhos a aceitar Maria e seu papel na vinda do Messias. Assim, em uma noite estrelada em Belém, Jesus nasce em uma manjedoura, pois não havia lugar nas hospedarias da cidade. Anjos anunciam o nascimento às humildes testemunhas nos campos próximos, e os sábios magos do Oriente seguem a estrela para adorar o recém-nascido. O nascimento de Jesus em Belém marca o início de uma nova era de esperança e redenção para toda a humanidade. Jesus Cristo realizou diversos milagres durante seu ministério terreno, demonstrando seu poder e amor por aqueles que o buscavam. Ele transformou água em vinho em um casamento em Caná da Galileia, alimentou uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, acalmou uma tempestade no mar da Galileia, curou enfermos, cegos e leprosos, ressuscitou mortos e libertou pessoas oprimidas por demônios. Além dos milagres, Jesus ensinou por meio de parábolas, como a do bom samaritano e a do filho pródigo, transmitindo lições de amor ao próximo, perdão e humildade. Seus ensinamentos revolucionaram a compreensão religiosa da época e atraíram seguidores ávidos por ouvir a palavra de Deus. A vida e os feitos de Jesus Cristo são fundamentais para a compreensão do cristianismo e continuam inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. A parte 9 do nosso resumo da Bíblia nos leva ao momento mais impactante da história cristã, a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo após ser traído por um de seus discípulos. Jesus foi preso, julgado e condenado à morte na cruz. Ele carregou o peso dos pecados da humanidade e sofreu uma morte dolorosa e humilhante. No entanto, sua crucificação não foi o fim da história. 3 dias após sua morte, as mulheres que foram ao túmulo encontraram no vazio, pois Jesus havia ressuscitado dos mortos, cumprindo as profecias e demonstrando seu poder sobre a morte. Sua ressurreição é a base da fé cristã, pois representa a vitória sobre o pecado e a morte, oferecendo a todos a esperança de vida eterna em comunhão com Deus. A crucificação e ressurreição de Jesus são eventos centrais no cristianismo, que celebramos como prova do amor incondicional de Deus pela humanidade. Após a ressurreição de Jesus e sua ascensão aos céus, os discípulos foram comissionados a levar o Evangelho a todas as nações movidos pelo Espírito Santo. Eles testemunharam em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Paulo, um dos principais apóstolos, desempenhou um papel fundamental na propagação do cristianismo ao redor do mundo conhecido. Suas viagens missionárias levaram a mensagem de salvação a diversas cidades do Império Romano. Enfrentando perseguições, naufrágios e desafios inimagináveis, o crescimento da igreja primitiva foi marcado por milagres, ensinamentos poderosos e uma comunhão profunda entre os crentes. A disseminação do Evangelho transformou vidas, comunidades e impérios, estabelecendo as bases para o cristianismo se tornar uma das maiores religiões do mundo.
A história da expansão da fé cristã é um testemunho da perseverança dos primeiros seguidores de Jesus em compartilhar o amor de Deus com toda a humanidade. Se você gostou desse resumo da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Deixe nos comentários qual história bíblica é sua favorita. Espero que tenham gostado dessa viagem pela história da Bíblia em um resumo emocionante. Lembre-se sempre do poder das mensagens contidas nesse livro sagrado. Até o próximo vídeo.